Bom dia! Que bom ter você mais uma vez aqui. Eu sei que os planos de Deus são bons e perfeitos para a sua vida. E que nesta manhã, enquanto você me escuta, o Espírito Santo trabalha incessantemente pela tua vida. A Bíblia diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor está trazendo à existência para você aquilo que você ainda não consegue ver. Creia, não duvide, acredite. Tem mudança na sua história, tem mudança no seu trabalho, tem mudança na sua casa, no seu casamento. Jesus quebra coração, Jesus abre porta fechada, Jesus faz o que nós não podemos fazer. Você só precisa exaltar o nome dele. Por isso, esta manhã, para começar o dia, levante as suas mãos e declare: o meu Deus controla tudo. Quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda no meu trabalho é o Senhor. Quem manda na minha casa é o Senhor. E nele eu sou muito mais que vencedor. Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Não esqueça de enviar o seu projeto com Deus para o nosso e-mail, também fazer o seu voto, porque dia 31 nós vamos subir ao monte. Nós cremos que os teus projetos serão concretizados pelo Senhor. A palavra do dia hoje, livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo 54, diz assim: Então, prendendo, o levaram e meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: ele também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e disse: e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorava amargamente. Posso te falar uma coisa? Quantas vezes você já perdeu o controle? Quantas vezes você já negou Jesus? Eu tenho a história de Pedro, o discípulo que olha para Jesus e diz: Jesus, tu não precisa passar por esse sacrifício. Jesus, tu não precisa morrer por ninguém. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. O discípulo a qual Jesus declara que sobre ele edificaria a sua igreja é também o discípulo que o próprio diabo vai usar para afrontar Jesus. Pedro promete para Jesus que ficaria com ele em todo o tempo, até morreria por Jesus se fosse necessário. Vãs palavras. Nem sempre o que a boca fala é a verdade. Concorda comigo? Pedro era esperto, mas ele manteve a distância de Jesus enquanto Jesus sofria. Sabe, às vezes nós queremos servir Jesus
Queremos ser usados por Jesus, queremos ter a unção de Jesus, mas nós queremos manter a distância do sofrimento. Servir a Cristo não isenta sofrimento. Ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe, Pedro deve ter pensado: eu poderia ficar por perto para ver o que vai acontecer com ele, mas se eu ficar, serei preso. Será que você que me escuta essa manhã, que está fazendo a campanha Lançai a Rede comigo, que tem visto quantas provas nós enfrentamos por amor do Evangelho, você também tem se acovardado? Quero observar esse chamado só de longe. Não, eu quero fazer a obra só de longe. Se for para ser afrontado, eu não aceito não. Jesus disse que por amor do seu Evangelho, nós sofreríamos perseguições. E bem-aventurados aqueles que fossem perseguidos, acusados, caluniados. Ei, é fato que você vai lançar a rede como o próprio Pedro lançou e Deus vai enchê-la de peixe. Mas também é fato, Salmo 35, de vez em quando, aliás, Salmo 30, versículo 5, de vez em quando o choro vai chegar. E nós precisamos nos apegar com Jesus. Aquele era o momento da prova, do teste de Pedro. E o que Pedro fez? Pedro se afastou. Pedro deixou Jesus sozinho. Sabe, ele deve ter pensado: não vou me envolver nisso. Não vou me machucar. Não vou dizer para ninguém que eu estava com ele. Afinal de contas, ele está sendo preso. Eu posso correr o mesmo risco. Quero te dizer uma coisa. O tipo de pessoas que Deus precisa hoje, no mundo que nós estamos vivendo, em pleno século 21, saindo de uma pandemia, não são pessoas covardes, pessoas que baixam a guarda quando o inimigo as enfrenta, pessoas que baixam a guarda quando os homens olham para elas e dizem: vamos acabar com a sua vida se você não parar de pregar esse evangelho. O tipo de pessoas, de homens e mulheres que Deus conta, são pessoas que estão dispostas a abrir mão das suas próprias vidas para levar o legado de Cristo sobre elas. Que legado você quer deixar quando você passar daqui? O de covarde? Não fiz o que Deus me mandou porque tinha medo? Ou o legado de que você foi corajoso, combateu o bom combate até o fim, e você fez com orgulho aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Deus manda dizer essa manhã: eu estou multiplicando na terra o meu exército celestial. Homens e mulheres são separados hoje, nesta terça-feira, para uma grande obra, e eu digo que a partir dessa data, as portas do inferno não prevalecerão sobre elas, porque eu, Senhor, permiti que tocassem nos fios de cabelos do meu povo. Mas hoje eu faço cessar. Haverá um julgamento. Hoje haverá um julgamento na terra. Muitos prestarão contas porque tocaram em quem não deviam. O Senhor diz que hoje, ainda hoje, começa a prestação de contas. Pedro estava com medo. Pedro parecia mais uma uva azeda, sabe? Ele estava ali, de braço cruzado, os lábios cerrados, sabe? Ele estava ali com medo. Ele estava com um olhar cruel, sem saber o que aconteceria com Jesus, mas o olhar cruel de Pedro era com ele. O medo o matava, o medo sufocava. Assim diz Jesus para nós essa manhã: tenha bom ânimo, tenha coragem, não baixe a sua guarda. Aquele que te chamou é fiel para cumprir na tua vida todos os propósitos. Levanta a tua mão se você crê. Levanta a tua mão. Assim diz o Senhor. Hoje, terça-feira, 27 de julho de 2021, eu entro em uma grande peleja por vocês.
Eu estou fazendo recuar demônios, principados e potestades. Eu estou confundindo os vossos inimigos e adversários. Vou adiante de vós, fazendo o que vocês não podem fazer. Envio um batalhão, uma legião de anjos para pelejar pelas vossas vidas. E vos digo, não tenham medo. Abram as vossas bocas e falem tudo quanto eu vos mandar. Porque aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu serei convosco. Eu darei o alimento, a vestimenta, a providência, o teto, tudo o que vocês precisam. Eu quero de vocês obediência e fidelidade a mim, diz o Senhor. Clamem a mim, e eu responderei vocês. E eu anunciarei coisas grandes e novas que vocês não conhecem. E vocês saberão que eu sou Deus, desde o nascente até o poente. E ai daquele que contender com o seu Criador, como também ai daquele que tocar em um só fio da menina dos meus olhos. Porque você, filho, você, filha, que faz a minha vontade, é a menina dos meus olhos. Hoje, eu estou te revestindo, quebrando ferramentas forjadas contra ti. Teu ciclo, lamachori kamasubiandarai, de crescimento, ele começa hoje no reino espiritual de uma forma mais forte. Eu estou te impulsionando, eu estou te soprando, eu estou te empurrando, eu estou te acelerando. É um tempo onde nem você vai entender o que eu vou fazer. Acredita. Lebalamachore bandarabacai. A minha vitória chegou para você. A minha vitória chegou para as tuas mãos. Comigo você jamais vai perder. E aquele que ousar tocar em ti, é em mim que toca. Então, faz o que eu te mando, que do restante eu me responsabilizo por ti. Não traia a minha palavra. Não traia a minha confiança, diz o Senhor, porque eu investi em ti. Levanta a cabeça e vai adiante, porque eu tiro do teu caminho os tropeços, as pedras, e eu favoreço você. Deus amado e querido, levanta sim um exército poderoso esta manhã, de homens e mulheres diante da tua presença, desfazendo, Senhor, toda a cilada e armadilha de Satanás, quebrando o arco e a lança e ajudando os teus filhos. Abençoa cada um de nós que ouvimos esta palavra nesse dia. Nos levanta com poder e com autoridade, como diz a tua palavra, para pisar serpentes e escorpiões. Coloca, Senhor, armamento pesado espiritual nas nossas mãos. Blinda nossa mente e coração. Blinda nosso espírito da cura, Senhor, e ânimo para que nós possamos andar na terra até o dia que o Senhor permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o meu Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.